Está começando mais um encontro teológico. Preparamos um programa imperdível para você. Vem comigo que o programa de hoje está só começando. Por diversas vezes estive meditando sobre o valor da vida e cheguei a uma conclusão. As pessoas estão cada vez mais ativistas, ocupadas. Distraídas, seduzidas e enganadas pelo seu próprio coração avarento, ambicioso, egoísta. Mesmo sabendo que só terão uma passagem de ida sem volta por esta terra. Enquanto isso, o tempo passa. O relógio não para. Pessoas nascem. Pessoas morrem. Na vida real, diferentemente do que se vê no filme do Clique lançado no ano de 2006, não existe controle remoto. Não se pode voltar ao passado, pausar o presente e nem se antecipar para o futuro. E além do mais, não existe uma segunda vida ou uma segunda chance para quem já se foi. Quem já passou, passou. E quem já morreu não volta mais. As pessoas estão cada vez mais distantes de enxergar a verdade e reconhecerem que a vida curta que receberam, em breve, vai acabar. Uma vida que foi dada como um empréstimo pelo Criador, para que durante a sua validade pudéssemos adquirir outra, que diferentemente desta, que é passageira, é nossa por direito e nunca mais terá fim. Eu estou falando da vida eterna, podendo ser adquirida somente durante esta vida, terrena e passageira. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. A paz do Senhor, com base na pergunta escrita por Tiago no capítulo 4, versículo 14, é que abordaremos o tema do nosso encontro teológico de hoje. O que é a nossa vida? Vejamos esse texto a seguir. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã. Pois o que é a vossa vida? Vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém,
Vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 16. Quando nos deparamos com esse texto, nós encontramos um propósito pelo qual Tiago nos escreve esta expressão bíblica que nos leva a refletir sobre a grande importância da vida. E com base nessa afirmação de Tiago, queremos subordinar o nosso encontro teológico de hoje baseado nesse tema, o valor da vida. E de fato, Jesus nos ensinou que a vida é o nosso maior patrimônio. A nossa vida é o maior dom dado por Deus. De todas as bênçãos terrenas que Deus nos proporcionou, a mais importante, ou uma das mais importantes, é o dom da vida. E nós observamos isso no Sermão da Montanha, quando Jesus nos ensina que a vida é mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que as vestes. Ou seja, as duas bênçãos mais importantes da nossa vida são a nossa vida e a nossa saúde. Porque sem vida não há saúde. Até porque a vida é o nosso bem maior, o nosso maior patrimônio. E Deus é o autor da vida. E nós encontramos isso na palavra de Deus, que assim nos diz. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Mateus capítulo 6, versículo 25. Vale também ressaltar que além de Deus ser o autor da vida, aquele que dá o fôlego, a respiração e a oportunidade de virmos ao mundo e existirmos com vida, Ele também administra a vida de todo ser humano. Vejamos isto em um texto escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. De fato, Deus tem o tempo exato de duração de vida de cada ser humano em seu controle. É Ele que sabe exatamente por quanto tempo viveremos sobre a terra, por quanto tempo continuarei com vida enquanto estiver neste mundo. Vejamos essa afirmação a seguir. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Jó, capítulo 14, versículo 5. Portanto, nós entendemos que a vida é muito curta e, portanto, deve ser muito bem aproveitada. Quando eu falo de ser bem aproveitada, eu não me refiro a um aproveitamento terreno e carnal, mas um aproveitamento coerente, com base no valor que ela tem. Até porque muitos seres humanos têm feito uso da vida, fazendo com que ela seja apenas um objeto de uso para que, enquanto estiver vivo, ele faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance e ao seu bel prazer. Mas quando nos voltamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que Deus nos leva a uma conscientização e a uma autorreflexão sobre a vida. A Bíblia nos ajuda a entender o que é a vida, o valor da vida e como administrarmos esta vida provisória que Deus nos deu. E que, na verdade, não pertence a nós. Essa vida humana, física ou biológica, que teremos por um tempo curto e provisório dentro da soberana onisciência de Deus, é um período no qual Deus nos dará a oportunidade de reivindicarmos a nossa vida eterna. Ou seja, Deus nos deu essa vida curta e provisória, e como diz Tiago muito bem no texto, tema do nosso programa de hoje, a nossa vida é como um vapor que sobe e logo se desvanece, que já aparece e depois desaparece. Logo entendemos que essa vida é dada para termos tempo suficiente para tomarmos posse da vida que é nossa por direito e que foi garantida na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo, o nosso Salvador, que havia vencido o pecado, venceu a morte e através da sua morte em nosso lugar garantiu
a nossa vida eterna. É somente por meio dele que conseguimos garantir, enquanto vivos com esta vida provisória dada por Deus, que adquiriremos a vida eterna. E que, na verdade, ele nos empresta esta vida que não é nossa, para dela administrarmos e, através dela, adquirirmmos a nossa por direito, que é a vida eterna. No entanto, essa não tem sido a escolha da grande maioria dos seres humanos, que prefere optar pelas luxúrias, prazeres, paixões, aventuras, entretenimentos, doçuras e tudo aquilo que satisfaz a sua carne e a sua natureza humana, fazendo com que eles fiquem completamente cegos, distraídos e, sem perceber, com o passar do tempo, acabam desperdiçando o seu tempo de vida com coisas passageiras, perecíveis e que um dia vão se acabar. Sem falar que, do mesmo modo como morre o ímpio, a Bíblia diz que também morre o justo, tanto o ímpio como o justo, até porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, logo entendemos que a morte chegará a todo ser humano. E de fato, estamos em uma fila em que não conseguimos escapar e que também nem sabemos sequer o nosso lugar nesta fila. Talvez eu seja o próximo, ou você que está me ouvindo. É através desta mensagem que nós entendemos quem somos diante de Deus. Limitados, mortais, perecíveis, frágeis, vulneráveis e completamente dependentes de Deus. E se preferirmos optar pela escolha de apreciar os bens e luxúrias desta vida terrena e carnal, esse será o destino que nós iremos tomar. Vejamos a seguir. Mas eis aqui gozo e alegria. Matam-se vacas e degolam-se ovelhas. Come-se carne e bebe-se vinho. E disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isaías, capítulo 22, versículo 13. Lamentavelmente, esta tem sido a escolha da grande maioria das pessoas também desta geração. Experimentar os prazeres e as paixões desta vida enquanto tiver vigor e condições físicas de satisfazer, sem perceber que tudo isso vai passar, vai envelhecer e vai se acabar. E um dia, talvez, por sua velhice, debilidade ou limitação física ou clínica, é que irá recorrer a Deus e a sua salvação. Mas não é isto que Deus quer das pessoas. O que Deus quer de todos os homens é que eles busquem a sua presença da sua mocidade, e não apenas na última hora ou nas últimas horas de vida. A Bíblia diz também que a vida não é só ou não se resume apenas a uma questão de existir. Ela é muito mais do que apenas existir. Ter vida é escolher ter vida. Ou seja, a vida é uma questão de escolha. E nós vamos observar isso em um texto da Sagrada Escritura que nos diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Verdadeiramente, temos dois caminhos, duas escolhas, duas alternativas. Ou vivemos e prosperarmos em uma vida de longevidade e de prosperidade dada por Deus, ou iremos experimentar uma vida curta, frágil, limitada, temporária e que a qualquer momento pode se acabar. E quando quisermos recuar ou voltarmos para o lugar da onde saímos, será tarde demais. Porque muitas pessoas insistem em arriscar e desperdiçar a sua vida dada por Deus, que é tão curta, com coisas passageiras que não vão influir em absolutamente nada na vida eterna. Vejamos ainda esse texto de Provérbios assim: como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Provérbios capítulo 11, versículo 19. Portanto, essas são as duas escolhas que nós temos: o caminho da bênção ou da maldição, o caminho da vida ou o caminho da morte, de praticar a justiça ou de praticar a maldade. E a palavra de Deus está sendo categórica em nos ensinar que, se nós insistirmos em fazermos o mal, procuraremos as consequências e os males deste mal inevitavelmente. Logo entendemos
que se vivemos uma vida de obediência a Deus e em temor a Ele, honrando a Ele, honrando aos nossos pais, como diz a Escritura, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra, com certeza teremos uma vida de maior longevidade e bênçãos de Deus. Na contrapartida, se vivemos uma vida arriscando o amanhã, como se ele não mais existisse, fazendo uso da vida que Deus nos deu para atendermos aos nossos desejos e às nossas vontades, estaremos por um fio de perdermos não só esta vida passageira dada por Deus, mas a vida eterna, que somente através desta vida curta é que nós conseguimos e podemos conquistar. Vejamos ainda o que diz em Jó, no capítulo 3, versículo 21. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos? Jó, capítulo 3, versículos 20 e 21. Essa tem sido a escolha de muitas pessoas, de recorrer e buscar insistentemente somente aquilo que é mal em seus caminhos. A Bíblia está nos dizendo que essas pessoas procuram a morte sem saber e cavam em busca dela mais do que a tesouros escondidos. Isso significa que o homem mau, perverso, está cego em seus pensamentos, sem compreender a verdade que lhe cerca. Não entende que para ele, caminhos que parecem bons, na verdade, são caminhos de morte. E a palavra de Deus diz que o tolo cava a sua própria cova. Portanto, nesse momento, enquanto estamos realizando esse programa, as estatísticas mundiais comprovam que a cada 1 segundo, 3 pessoas vêm a óbito no mundo. E enquanto isso, estamos aqui, com vida, e precisamos entender o grande valor e a grande importância desta vida. Portanto, através da sua palavra, Deus, neste programa de hoje, nos leva a uma grande, séria e profunda reflexão. Qual é o valor da vida? Quanto vale a sua vida? Como você tem administrado essa vida emprestada por Deus? Até porque em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que o pó, que é a nossa carne, voltará para o pó de onde veio. O espírito voltará para Deus que o deu. Ou seja, a vida colocada nesse corpo, que é um boneco de barro, foi uma vida dada por Deus. Ela é de Deus e voltará para Deus. Ou seja, ela não é minha, ela não é sua. Ela é de Deus, está sendo emprestada. E em um dia, que não sabemos qual é, Ele tomará de volta para si e como prestação de conta, também trará à luz as nossas obras e como consequência delas, a nossa recompensa. Quer seja para a vida eterna, como também para a morte eterna. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 7, que é melhor estar em uma casa onde há luto do que em uma casa onde há festa. Vamos ler esse versículo na palavra de Deus. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Eclesiastes capítulo 7, versículos 1, 2 e 4. Vejamos agora na tradução da linguagem de hoje. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois onde há luto lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. Eclesiastes capítulo 7, versículos 2 e 4. Portanto, é isso que nós somos. Como uma lâmpada de LED. Estamos acesos nesse momento. Dependemos do trabalho perfeito e simultâneo de vários órgãos vitais do nosso corpo. E se algum deles for comprometido ou deixar o seu perfeito funcionamento, a qualquer momento podemos ter uma morte súbita que, em muitos casos, não dá absolutamente nenhum sinal de que está bem perto de nós. Reflita nisso. Sua vida é o seu maior patrimônio. Não desperdice a sua vida. Aproveite ela enquanto você a possui. E acompanhe comigo no final do nosso programa de hoje. E eu mais uma vez lhe agradeço por você ter continuado até o final desse programa. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro teológico.